O tema da mensagem de hoje é: tenho aliança com o meu chamado. Repita comigo: eu tenho aliança com o meu chamado. Você vai entender o que é isso. Todos nós fomos chamados um dia pelo Senhor. Na verdade, desde o ventre da nossa mãe, nós fomos chamados por Deus. Mas, um determinado tempo da nossa vida é que entendemos esse chamado, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e acreditamos que a partir daquele dia iniciou o chamado de Deus na nossa vida. Não é verdade. Você é escolhido desde o ventre. Amém? Mas foi a partir da aliança que você fez com o Senhor, a aliança que você teve a partir do teu chamado, da sua conscientização que precisava do amor de Deus, é que realmente Deus requer de ti uma atitude. Eu fui chamado, irmãos, desde o ventre da minha mãe, mas quando eu tinha de 12 para 13 anos de idade, eu fui chamado numa igreja quadrangular, próxima à minha casa, e fui com um amigo, nós estávamos passeando, Se fosse nos dias de hoje, estaria dizendo, estava dando um rolê, Dois garotos, um de 12 e outro de 13 anos. Esse amigo é falecido, ele é irmão do meu cunhado, e infelizmente morreu, sem salvação. Acreditamos porque morreu com uma garrafa de pinga do lado e só Jesus. Enfim, foi essa pessoa que me levou para a igreja. Nasceu numa família cristã, nasceu numa família evangélica, a vida inteira adorou ao Senhor, mas chegou uma certa idade que achou por bem andar com as suas próprias pernas. Aí teve o vício do álcool, acabou com o casamento, acabou com a família, acabou com todas as coisas e acabou com a própria vida. Mas eu tive a oportunidade de fazer a minha aliança com 13 anos de idade. Eu só fiz aquele dia, aceitei Jesus, saí daquela igreja, não entendi o que tinha feito, tem coisas que a gente faz, a gente não entende mesmo. Após isso eu andei pelo caminho de trevas, fui para o candomblé, raspei a cabeça, me tornei lá na frente, pai de santo do candomblé, mas o Senhor tinha uma marca, tinha um chamado, tinha uma aliança comigo. Assim também como tinha com esse rapaz chamado Isaías, E a gente chamava ele, não sei porquê, mas o apelido dele era Quinho, e a gente chamava ele, com esse nome carinhoso. Ele não teve a mesma sorte. Às vezes tem gente que diz assim, olha, eu tive um chamado, mas eu acho que não era da vontade de Deus. Deus tem vontade que todos cumpram a aliança, mas nós precisamos querer colocar o pé na estrada e avançar. Amém, meu irmão? E graças a Deus eu avancei, e já fazem 20 anos que eu estou nesta caminhada. Poderia ter olhado para trás. Tive 1001 motivos para quebrar a aliança com o Senhor, mas eu preferi continuar e perseverar. Eu quero te dizer, meu irmão, que haverá dias, talvez meses, que você vai ficar nessa incógnita, sabe? E aí, continuo, paro, vou dar um tempo. Essa voz não é de Deus. Porque o dia que você realmente cair, você vai ver que é difícil levantar. Eu não sei se foi o Ricardo que postou um vídeo no Facebook, não sei se vocês viram, de um travesti. Muito triste. E o vídeo começa assim, ele se aproxima do carro, e aí ele já começa a cantar louvor, falar do amor de Deus, conhece o amor de Deus, e ele diz assim, olha, é muito difícil a pessoa se fazer de crente e ficar por um tempo imaginando ser crente, enganando a si mesmo, porque o tombo dessa pessoa vai ser muito forte, muito alto, e possivelmente vai estar onde eu estou. E resumindo, ele diz, eu não sei se eu tenho direito à salvação. Porque se Jesus voltar e eu estiver aqui desta maneira, na avenida, em prostituição, não terei chance. Talvez você fale, ufa, graças a Deus que eu não sou homossexual, não sou lésbica, graças a Deus eu não sou prostituta, mas tantos tombos que a gente pode cair, amado. Sabe por quê? Porque nós devemos ter aliança com o nosso chamado. O Senhor te chamou para te fazer mais do que vencedor. E eu quero te desafiar a olhar para trás e ver quem você era e quem você é hoje.
Talvez você não tenha os bens que você tinha no passado, se esses bens não eram lícitos. Porque se ele não era lícito, realmente tudo vai passar. E se passou alguma coisa, amado, que era seu, se prepare, porque o Senhor vai te restituir em dobro, assim como Ele fez com Jó. O que nós precisamos entender é que Deus tem o melhor para nós. E Ele tem aliança com o teu chamado. O seu nome está escrito no livro da vida, sabe? E Ele conta contigo todos os dias. Não é hora de ficar de cabisbaixo, de bico. Não é hora de dizer, eu estou desanimado. Não é hora de dizer, não estou afim. Porque nós não fomos chamados para ficar desanimado, para não estar afim, para ficar emburrado, ou para ficar batendo o pé, dizendo, se não for do jeito que eu quero, não vai. O seu chamado é com alguém que criou os céus e a terra, que não precisa de você, mas você precisa dele. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel 13, 22 diz, sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatã. Porém, se acharam com Saul e com Jonatã, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus aos desfileiros de Micmas. 1 Samuel 14, versículo 1. Ok? Sucedeu que, um dia, disse Jonatã, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro, vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não fez saber a seu pai. Entre os filadeiros, pelos quais Jonatã procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e de outro outra, e se chamava Bozés, e a outra Sené. Disse, pois, Jonatã ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muito ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração, e eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatã, eis que passaremos aqueles homens, e daremos a conhecer a eles. Se não disserem assim, parai, até que chegamos a vós outros, então ficaremos onde estamos, e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Amém? O texto fala de Jonatã, e este Jonatã, amado, ele era filho do rei Saul. Talvez você diga assim, filho de peixe, peixinho é. Nem sempre é assim. Se você olhar a história de Jonatã, que foi um dos melhores amigos do rei Davi, ele era totalmente contrário àquilo que o seu pai ensinava e àquilo que o seu pai dizia. O seu pai era rei em Israel, mas era totalmente corrupto, era totalmente comprado. Ele era um rei que estava reinando, mas não estava debaixo da bênção de Deus. Preste atenção, amado, eu sempre digo isso, que a gente quando conversa com uma pessoa, você percebe quem é essa pessoa. Ela não precisa dizer, olha, eu sou uma pessoa de bom caráter, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa caridosa, eu gosto de ajudar as pessoas, um dia se você precisar pode contar comigo. Às vezes a gente ouve isso, não é? Mas como eu vou saber se isso procede ou não? É simples, basta você conversar com essa pessoa meia hora. Sabe, se você não a conhece, se você conhece não precisa disso, mas se você não a conhece, meia hora que você conversar de vários assuntos, e dentre esses assuntos, você entrar em alguns assuntos polêmicos, ela vai dizer quem ela é, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, amém? E realmente ela pode dizer que ela é um poço de paciência. Se você conversar com ela em determinados assuntos e ela se manifestar em palavras sem paciência nenhuma, não adianta ela continuar com uma máscara. Jonatã, ele era esta pessoa que não tinha máscara, diferente do seu pai que era Saul. Por isso que peixinho ele não era. Porque ele era o oposto do pai. O pai era corrupto, o pai não estava debaixo da graça de Deus, mas ele tinha um compromisso com a aliança que ele tinha feito com o Senhor. É tanto, amado, que a aliança que ele tem com Davi
E ele tem esta aliança de amizade eterna, uma aliança de comunhão. E ele enfrenta várias guerras para colocar em prática a unidade que ele tinha com Deus. A letra A diz assim: meu compromisso tem que falar mais alto do que a minha vontade ou do que a minha carne. O meu compromisso com Deus tem que ser maior do que qualquer jogo do Brasil. O meu compromisso com Deus tem que ser maior do que qualquer situação adversa. O meu compromisso com Deus tem que ser maior do que o meu emprego, maior do que todas as situações. Amém? O meu compromisso com Deus, a minha aliança com Deus, ela não pode ser comparada a nada terrestre, a não ser ao Todo-Poderoso. E nós somos assim. Se alguém tiver uma aliança contigo, e vamos citar esposo e esposa, você não vai aceitar que essa aliança seja quebrada, não é verdade? Você não vai dizer, não, meu esposo tem aliança comigo, mas ele tem com a vizinha do lado que é muito bacana. Nós não vamos aceitar isso. Você não vai aceitar que o teu filho chame você de mãe e qualquer pessoa que faça um carinho a mais, ele também troque o teu amor e chame outra de mãe. Vai falar, opa, não, mãe sou eu, pai sou eu. Não é assim? E às vezes nós queremos fazer isso com Deus. Queremos trocar as coisas terrenas, queremos trocar os problemas, queremos trocar, sabe, toda a luta, queremos trocar tudo pela nossa aliança. Dizendo, eu não posso avançar, eu não posso continuar, eu não posso fazer porque eu estou triste. E daí? Porque eu estou alegre. E daí? Porque hoje é a final do jogo do Brasil, Copa do Mundo. E o Kiko? Nossa aliança com Deus tem que ser acima de qualquer coisa. Imagina no dia do teu casamento. Na hora de você entrar no altar, você vai dizer para a tua noiva, escuta, espera aí, porque enquanto não acabar o jogo eu não entro. Te dou um conselho, manda ele passear. Manda ele casar com o Neymar, com o Ney Rio, com o Ney Lago, com quem quiser. Não é verdade? Ou tem aliança, ou não tem. Eu sei que tem pessoas que gostam muito de futebol, não estou aqui criticando, eu só estou aproveitando a situação que é o momento que nós estamos vivendo, né? Por causa do jogo. Não que esteja falando mal, eu estou fazendo apenas uma comparação. Amado, nada pode ser trocado, nada pode ser colocado no lugar. Amém, meu irmão? É por isso que nós precisamos disso. E a Bíblia diz que os israelitas, eles estavam passando por um jugo pesado por parte dos filisteus. Porque os filisteus, eles que tinham todo o poder das armas. Jonathan, ele tinha apenas espada. Ele e Saul. Mas Saul não estava nem aí para a guerra do Senhor. Quem estava realmente, sabe, com direito, com vontade, e mesmo passando pela luta, não tendo o apoio do próprio pai, era Jonathan. Jonathan não tinha o apoio do pai. Jonathan não tinha apoio da família, mas Jonathan tinha o apoio de Davi, que dizia, nós somos amigos, nós somos íntimos de Deus, e nós não estamos importando o que as pessoas dizem, vamos continuar. Eles tinham uma amizade tão intensa, a ponto de um chamar o outro de meu amor. Preste atenção no que eu vou te dizer. É por isso que a comunidade gay, que existe uma igreja de gay, pega esse texto, esse versículo e diz que Jonathan e Davi tinham um caso amoroso. Não é isso. O amor que eles tinham era amor de irmão, é amor de fidelidade, era de andar junto, era de ter comunhão, amém? É de ir para a guerra e dizer, eu vou morrer por você e eu sei que você morre por mim. Isso é amor. Só que hoje em dia, eu estava conversando com a minha esposa, recentemente nós vimos uma cena de duas moças passando de mão dada. E eu ainda conversei com ela, falei, nossa, eu não sei se é mãe e filha, se é duas amigas, ou se é um caso, né, amoroso. Hoje em dia o pai não pode dar um beijo na filha, como os italianos fazem, né, que dá selinho, como aconteceu com aquele italiano aqui no Brasil, até descobrirem que esse era um costume do país dele, não é verdade? Então, irmão, hoje em dia as pessoas têm mania de julgar pela aparência. E ela disse, é verdade, a minha filha está ficando moça, eu não sei nem se eu ando na rua com ela de mão dada ou abraçada, porque de repente pode pensar em qualquer coisa. E é fato. Davi não estava preocupado com o que iriam pensar. Davi dizia assim, você é meu amigo, nós somos um e nós vamos vencer a guerra. Às vezes nós estamos muito preocupados com o que os outros vão dizer, com o que as pessoas vão falar, ou com aquilo que um dia nós mesmos dissemos.
Sabe? Ah, eu não aceito isso, eu sou contra aquilo. Ah, porque eu disse eu não posso voltar atrás. A tua aliança é com Deus, a tua aliança é com o teu chamado. Amém, meu irmão? Jonathan, ele tinha esta aliança com o rei Davi. O rei que ficou no lugar do teu pai. Qualquer um outro poderia ter raiva de Davi, dizendo, não, você tomou o trono do meu pai. O trono de Israel, Saul já tinha perdido há muito tempo, por não ser obediente. Preste atenção, quando nós começamos com atos de rebeldia, por pequenos que seja, e não nos corrigimos, e o Senhor nos dá a oportunidade de corrigir, amém? E ao longo do tempo, é demorado, mas quando chega, amado, é igual um raio. Chega de uma vez e nós somos despedaçados por isso. A história de Saul, se você ler todo o texto, você vai entender que Saul profetizava. O Espírito de Deus pousou sobre Saul e ele profetizou as nações, ele curou, ele liberou, e depois esse mesmo Saul era um endemoniado, apenas com uma coroa na cabeça como rei. Então não tem esse negócio, um dia eu fui uma bênção, eu vou ser uma bênção a vida inteira. Se toda rebeldia que o diabo colocar no nosso coração, para que a gente se torne rebelde, para que a gente se torne, sabe, pessoas impulsivas, sabe o que vai acontecer? Ele vai roubar esta aliança, e esta aliança não pode ser roubada. Deus tem um compromisso contigo, e esta aliança verdadeiramente é para que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Preste atenção, meu amado. Letra B diz que Jonathan não tinha aliança com a carne, pois ele não se abatia com o tamanho da guerra. Tem pessoas que têm uma aliança com Deus, que está muito alegre com o Senhor, até que não aconteça alguma coisa que entristeça o coração. Basta entristecer, ele deixa de ser obreiro, ele deixa de ser diácono, ele deixa de ser pai, ele deixa de ser mãe, ele se isola e diz, eu não quero mais saber, estou cansado disso. A palavra de Deus nos garante que o nosso descanso não é aqui. Amém? Então é sempre importante continuar a avançar. Ele não permitia que a sua carne controlasse o seu envio. E o seu pai, Saul, tinha muita vontade disso, controlar, brecar o filho Jonathan. Por quê? Porque Jonathan queria fazer a coisa correta. Talvez na tua casa tem pessoas que continuam te brecando, dizendo, não, isso é fanatismo, não precisa fazer tudo isso. E começa a dar opinião, sabe? Às vezes tem casas, amado, que a esposa não abençoa o marido, influenciando a fazer algumas coisas que são rebeldia à casa do Senhor, ou talvez o esposo faz isso com a esposa ou com os filhos. Saiba que a resposta de Deus, ela vem a cavalo, mas ela chega. Amém? Como disse o irmão ali, o coice é grande. É verdade. Deus não aceita nenhum tipo de rebeldia, seja ela qual for. Nenhum tipo de quebra de aliança, seja ela qual for. Você tem uma aliança com a tua igreja, você tem uma aliança com o teu casamento, você tem uma aliança com os teus filhos, você tem uma aliança com o teu pastor, você tem uma aliança, amado, com o teu ministério e principalmente com o teu chamado. Então nós não podemos retroceder em hipótese alguma. Amém? Jonathan, ele tinha aliados, e os seus aliados, quando ele estava angustiado, eram aqueles que o colocavam para cima. Aquelas pessoas que quando você está angustiado, te coloca para baixo, ou então dá razão para a tua rebeldia, não são os teus amigos. Amigo é aquele que diz, olha, eu gosto muito de você, mas eu sou obrigado a discordar de ti. Você pode ficar com raiva, mas você está errado e pronto. Não é aquele que passa a mão na cabeça e diz, não, você está errado, mas eu gosto de você assim mesmo. Amigo é aquele que confronta, é aquele que diz não, é aquele que fala, olha, eu não quero saber. É igual a mulher de Jó, que disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele na hora da ferida, da dor, ele pode dizer, é verdade mulher, tanto tempo eu servi a Deus e estou passando por isso. Mas a resposta dele foi, tu és louca mulher. O mesmo Deus que deu, ele mesmo tirou e nenhum dos seus planos é frustrado. Amada, a tua família é muito importante. Os teus amigos são muito importantes. Os teus bens são muito importantes, mas nada tem tanta importância como a tua aliança com Deus. Porque nada, nem dinheiro, nem família, nem amigos, sabe, nem status, vai poder renovar a aliança contigo. E quando nós fecharmos os olhos aqui,
é lá que nós iremos prestar conta. A tua aliança tem que estar correta. Amém? Repita comigo. Eu estou aliançado. Até as últimas consequências com o meu chamado. Que está acima de qualquer outro valor da minha vida. Eu tenho o envio do meu Senhor. Para destruir as obras do inimigo. Para conquistar para o meu Senhor e Rei. Esta terra. Eu não sou guiado pelas deformações da carne. Mas sim pela comunhão com o Espírito de Deus. Eu vim e vou estabelecer o seu reino. E profetizo que vou receber todas as armas para vencer e me proteger dos inimigos. Em nome de Jesus. Amém. Sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? Eles voltaram encantados, porque houve uma época que Jesus enviou os seus discípulos. Olha, vocês vão nas cidades, vocês vão curar os enfermos, expulsar demônios. E eles voltaram depois dessa caminhada, né, missionária. Eles voltaram muito felizes, alegres, sorridentes, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitavam à nossa autoridade dada por Jesus, porque eles tinham aliança com Jesus. Nossa, as pessoas vinham para ser curadas, a gente não precisava nem fazer muita coisa, eles já eram curados imediato. E Jesus esperou eles falarem tudo o que estava acontecendo. Aí disse assim para eles: isso tudo é muito bom, mas o poder maior é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque todas essas coisas que vocês viveram, que é magnífico, tudo isso passa. Mas a minha aliança contigo, a aliança que eu tenho contigo, com o seu chamado, é muito maior do que curar enfermo, do que ressuscitar os mortos e do que expelir demônios. Porque isso naturalmente acontece. Os demônios serão expelidos mesmo. Sabe por quê? Porque o meu nome está em vós. Meu amado, o nome do Senhor está em você. A aliança do Senhor está contigo. E isso ninguém pode negar. Alguém pode olhar para você e dizer assim: nossa, fulano de tal é crente. Nossa, a maneira que ele tem agido não parece ser. Você pode não ser o melhor crente. Você pode não dar o melhor testemunho. Mas uma coisa ninguém pode negar: o seu nome está escrito no livro da vida e pronto. Amém? É claro que, às vezes, se a gente partir desta terra, né, na hora da morte, vai contar exatamente como nós estamos. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto você vier à igreja, o Senhor vai estar falando contigo. E talvez hoje é o dia do teu concerto. E talvez hoje é o dia que o Senhor já vai dizer para você: você já está em concerto comigo, eu só vou lapidar esta pedra preciosa que é a tua vida. Amém, amado? C, quando eu tenho uma aliança com o meu chamado, em primeiro lugar, eu sempre derroto os inimigos de Deus e os meus. 1 Samuel 14:13 diz assim: então trepou Jonas de gatinhas, e os seus escudeiros atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatã, e os seus escudeiros matavam atrás deles. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatã e os seus escudeiros mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Ou seja, aqueles que tinham aliança com Jonatã, eram pessoas que tinham aliança com homem. Jonatã não era rei, era filho do rei. Jonatã não era o melhor guerreiro, mas ele tinha companheiros, ele tinha amigos, ele tinha pessoas que acreditavam no teu potencial e acreditavam que Deus era na vida dele. Se as pessoas olhassem para Jonatã e vissem nele, filho do rei Saul, iria dizer: não, filho do rei, o rei é perturbado, endemoniado, ele com certeza é. Mas Jonatã nunca deu brecha para isso. Amém, meu irmão? Então é por isso que a Bíblia honra quando nós temos aliança com homens. A Bíblia honra quando nós temos aliança com líderes. Quando eu tenho aliança com o meu líder, eu não ando sozinho, eu tenho ele e outros que somos aliados.
O diabo, quando ele levanta na vida de uma pessoa, talvez ele empurra e essa pessoa cai. Mas quando tem várias pessoas, a dificuldade para derrubar é maior. E eles sem luta, sem espada, eles venceram 20 homens de uma só vez. Amém? Ou seja, eles tinham uma aliança realmente com Deus. E quando nós temos aliança com Deus, o Senhor sabe quais são os teus inimigos, sabe quais são as barreiras da tua vida e vai colocar por terra. Segundo lugar, eu levo o terror de Deus ao arraial dos inimigos. 1 Samuel 14:15 diz: houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até que a terra se estremeceu e tudo passou a ser um terror de Deus. Quando eles chegaram no arraial do inimigo, isso aconteceu lá no livro de Josué também, fala da mesma coisa. Josué tinha que enfrentar uma multidão de pessoas e eles não tinham possibilidade para isso, sabe? Mas eles estavam confiando no Senhor. E quando eles estavam ali clamando ao Senhor, Deus foi dando o que diz em Josué 1:9, aonde colocar a planta dos vossos pés eu te darei por herança. E venceram tantos. Um outro fato também foi Gideão. Gideão foi alguém que estava passando por uma luta. E quando o anjo chega diante de Gideão e diz assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele era tão sincero e falou: está falando com quem? Não deve ser comigo. Porque eu estou passando praticamente fome. E só não estou passando fome porque o que eu tenho que fazer, né? O trigo que eu tenho que malhar dentro de casa, dentro do lagar. E o lugar de malhar trigo é lá fora. Eu estou passando por uma perrenga danada, os meus inimigos, aqueles meus credores estão atrás de mim, e eu não sei o que fazer. Agora vem o Senhor dizer que eu sou varão valoroso? Se és tu mesmo, então me prova. Eu vou lá dentro, eu vou trazer uma oferta no seu altar, e o anjo ficou esperando. E a Bíblia diz, amado, que Gideão então mata um animal, sacrifica um animal, cozinha um animal, e o anjo está esperando. Quando está tudo pronto, ele coloca em cima de uma pedra, pega todo o caldo da carne, derrama sobre a pedra, o anjo estende o cajado e consome aquela oferta. Tem gente que diz assim: esse negócio de ficar dando oferta, isso é dar dinheiro para pastor. Isso é dar, sabe, dinheiro para pastor. Não é não, irmão. A oferta ela é bíblica desde o começo do mundo, seja ela oferta ossada, seja ela oferta de primícia, seja ela qual oferta que for, de sacrifício. Quando você faz aquilo que a pastora ministrou, é algo que é seu. O dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor. Amém? 10% é do Senhor, 90% é seu. A oferta é sobre os 90. E quando você entrega dos 90, o Senhor está dizendo: você está dando algo que é seu, o seu melhor, então eu vou honrar. E se você vê a história de Gideão, ele foi um homem muito valoroso realmente. O Senhor deu vários homens para ele. E na separação dos homens só ficou 300 valentes. E quando ele achou, como que eu vou vencer uma guerra com 300 homens? Alguém lá no arraial dos inimigos dos filisteus sonhou que um grande pão descia do céu e rodava, e matava todo mundo. Alguém falou: esse pão nada mais é do que a espada de Gideão. Corre porque Gideão está vindo. E eles começaram a ouvir um barulho de pessoas chegando como um grande exército. Sabe quem era? 2 leprosos. Os leprosos, a cidade estava cercada, não podia fazer nada. E eles disseram: já que nós vamos morrer, então vamos lá para o arraial do inimigo. O máximo que a gente vai fazer é morrer de barriga cheia. Já que vai morrer mesmo. E quando eles estão caminhando, 2 leprosos, eles ouviram como uma multidão vindo correndo com um cavalo. Sabe o que eles fizeram? Não dá tempo, larga tudo aí, vamos embora. Porque Gideão está vindo com o seu grande exército. Era 2 leprosos. Eles chegaram lá, ficaram até assustados. Falaram: ninguém vai nos matar? Tanta comida, isso deve ser um golpe, mas vamos comer logo, Zé, né? Vamos dizer que o nome dele era Zé. Vai, Zé, come logo, come, porque com certeza, antes de você terminar de engolir a última coxinha, você vai tomar uma espadada. Comeram tanto, amado, é igual aquela história do cara que comeu demais, estava numa festa, e estava passando mal, alguém falou assim para ele: olha, meu amigo, vá ao banheiro, coloca o dedo na garganta, põe para fora, alivia. Falou: não, se coubesse um dedo, eu tinha comido mais uma coxinha. O Zé estava nesta mesma situação.
Já não cabia nem um dedo mais. Aí olharam para um lado, olharam para o outro, falaram, não é possível. Tudo bem que a bênção é grande, mas o que está acontecendo? Deixaram tudo aqui para nós? Mas olha o que Deus fez. Deus usa as pessoas para nos abençoar. Eles voltam para o arraial, né? E lá, porque o profeta havia profetizado. E quando o profeta profetiza, realmente acontece. Essa história que eu juntei, né, dos leprosos, nada mais é do que a história do profeta Elias, né, e que profetizou, Eliseu também profetizou, e tantas coisas aconteceram. E no resumo disso tudo, amado, esses 2 leprosos chegou lá e disseram que a bênção era grande e que o despojo estava pronto. Preste atenção. Numa dessa história tentaram matar o profeta Elias, tentaram matar o profeta Eliseu e até mesmo Jesus, antes da época. Talvez estão tentando te paralisar, te impedir que você avance, que você alcance e que você vá avançar os teus sonhos. Talvez ele está cada vez mais distante, mas Deus tem uma aliança com o teu chamado. Não sou eu que tenho esta aliança apenas. Não é o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, os teus filhos que têm essa aliança apenas. Mas ele em primeiro lugar tem. Eu posso falhar como pastor. O seu marido pode falhar como marido, os seus filhos podem falhar como filho, sua esposa pode falhar como esposo, seus pais podem falhar, mas ele jamais falhará. Então honre o teu chamado. E diz, olha, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, pastor, envia-me a mim. Eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu não quero mais ficar esperando, sabe? Que o Senhor me obrigue a fazer nada. Nós não deveríamos obrigar ninguém a fazer nada, nós deveríamos fazer simplesmente voluntário como fazia Jonathan. Sabe, irmão? Eu quero te dizer, a cada dia Deus está aguardando o seu posicionamento. Não precisa ninguém te ordenar, basta que você faça. Terceiro lugar. Eu me torno referencial a ser seguido pelos abatidos da carne. 1 Samuel 14:20 diz, então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada era um contra o outro, e houve muito grande tumulto. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, e eles também o perseguiram de perto da peleja. Amém? Até Saul e aqueles que não tinham compromisso com Deus, quando viu que Jonathan estava na peleja, eles se uniram a ele. Até aqueles que não acreditavam, até aqueles que não acreditam na vitória, que não acreditam no teu sucesso, que não acreditam no teu trabalho, eles vão pedir para se unir contigo. E eles vão caminhar contigo porque tu será referencial para ele. Amém, meu irmão? Aqueles que não acreditam da tua aliança com Deus, talvez até hoje não deu muito crédito, Deus pode mudar essa história, e eles irão se unir contigo, caminhar contigo, orar contigo e pedir a tua oração. Deus é fiel e justo para mudar essa história. Em quarto lugar, até que era contra o envio, se aliançaram comigo. 1 Samuel 14:21, também com os filisteus antes havia hebreus que subiram com ele ao arraial, e também esses se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonathan. Amém? Deus vai fazer um ajuntado na sua família, na tua casa, no meio dos teus amigos, na empresa, e vai trazer ao teu governo, vai trazer ao teu comando a tua ordem. Amém? Talvez vai chegar um momento que você vai dizer, meu Deus, como que eu vou controlar isso? Como que eu vou administrar isso? Continue sendo fiel na tua aliança com Deus, porque Ele vai te restituir tudo em dobro. Amém, meu irmão? Quinto e último, não tema a maldição da carne, e assim como do mel, que é Jesus. 1 Samuel 14:26 diz, chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonathan, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E levantando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo, teu pai conjurou solenemente
O povo disse: maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonathan: meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilha os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Talvez o que a vida inteira alguém disse que você não poderia tocar, não poderia fazer, o Senhor vai ser contigo, amada. E você vai provar do melhor de Deus. Provar do mel. Talvez até aqui foi fel. Talvez até aqui você diga assim: olha, eu tenho lutado, eu estou cansado, eu estou pensando em dar um tempo, estou pensando em desistir. Preste atenção. Eu nunca vi até hoje alguém que desistiu e permaneceu de pé. Amém? Não conheço ninguém que desistiu, que olhou para trás e foi ser feliz. Tem gente que diz: eu vou abandonar tudo, eu vou dar um tempo e vou ser feliz. Mentira do diabo. Se com Cristo nós passamos a luta, sem Ele nós não passamos nem a luta, porque a luta chega e nos consome. Amém? E a derrota é sobre derrota. O rei, meu irmão, te convoca hoje a vencer os teus inimigos. O livro de Hebreus 2:14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aqueles que têm o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por todo o dia. Olha o que o livro de Hebreus diz. Ele sacrificou a si mesmo, sabe? Para que você não fosse destruído pelo diabo e pela morte, mas pelo contrário, ele te livrou do pavor da morte, ele te livrou da escravidão por toda a vida. Hoje você é livre por Cristo Jesus, que já pagou um preço por esta aliança. Amém? A aliança que você tem com Deus foi feita lá na cruz do Calvário. Amém, amado? Às vezes nós confiamos tanto em pessoas, não é? Não, mas o fulano de tal prometeu. Lá na empresa ele disse que vai aumentar o meu salário, vai me colocar no cargo A, B ou C. Ele não vai voltar atrás porque ele é o dono da empresa. E às vezes até hoje não chegou. Quantas vezes o Senhor diz: calma, confia, espere, eu vou te abençoar. E você não colocou o seu coração nisso. Não confiou, achou que era uma palavra que saiu do altar, que podia ser para o João, para a Maria, para o Manel, mas não é para mim. Não, essa palavra não é para mim não. Essa palavra não veio da boca do pastor, veio da boca do obreiro tal, então não deve ser para mim. Amado, Deus usa quem Ele quer. Amém? Agora, quando a palavra é liberada, nós precisamos pegar aquilo que é bom. Eu sempre ensino que nós devemos andar com duas sacolas. Uma com fundo e outra sem fundo. Aquilo que não é bom, coloque na sacola sem fundo. A pessoa está achando até que você está recebendo, vai no sem fundo, porque o caminhar da sua vida vai ficar para trás. E aquilo que é bom, a Bíblia diz, retém, coloque na sacola com fundo e carregue, porque essa será a sua bagagem de vitória. Amém, irmão? Infelizmente, na vida nós ouvimos coisas boas e coisas ruins, não é? Não dá para você dizer: não quero ouvir o que você vai dizer porque é ruim. Às vezes vem do teu patrão, às vezes vem da tua família. Ouça, coloca na sacola sem fundo. Ele vai achar até que você deu crédito. E ao longo da vida aquilo não vai te perturbar, porque vai ficar para trás. Mas o que é bom, ainda que venha de uma criança inocente, que talvez não sabe nada do que está falando, sabe de nada, inocente, né? Você vai colocar crédito, porque Deus pode estar usando. Amém? Vocês gostaram do sabe de nada, né? Repita comigo: eu tenho aliança. Com o meu chamado, com a minha igreja, com o meu líder, com o meu pastor, com o meu Senhor, porque isso agrada o coração de Deus. Aplauda ao Senhor que Ele é digno.